meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar a verdadeira história sobre o incêndio no edifício Joelma, que aconteceu em 1974. Imagine você estar em um escritório moderno, em plena manhã de trabalho. Telefone tocando, máquinas de escrever funcionando, papéis sendo entregues de mesa em mesa. E apenas mais um dia comum, até que, de repente, tudo se transforma em uma das maiores tragédias urbanas do Brasil. Hoje vamos revisitar o caso do edifício Joelma, um dos incêndios mais marcantes da história mundial, ocorrido em São Paulo, no dia 1º de fevereiro de 1974. Um episódio que deixou 179 mortos e mais de 300 feridos, chocando não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro. Uma tragédia que mudou para sempre as regras de segurança em prédios e ainda carrega um lado misterioso, envolto em lendas urbanas e relatos sobrenaturais. Prepare-se, o que você vai ouvir hoje e agora é uma das viagens no tempo, um mergulho em um do capítulo mais sombrio da nossa história. Estamos em São Paulo, anos 70. A cidade crescia em ritmo acelerado. Arranha-céus era símbolo de progresso e o Joelma, inaugurado em 1971, era um dos símbolos mais destacados. Um prédio comercial de 25 andares, localizado no centro da capital paulista, próximo à Avenida 9 de Julho, moderno para a época, mas com um detalhe crucial: não havia escadas de emergência externas, nem sistemas de combate ao fogo adequados. Essas falhas, que pareciam detalhes pequenos, se tornariam fatais. E naquela sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974, cerca de 750 pessoas estavam trabalhando nos escritórios do prédio. O dia começava normalmente, até que pouco depois das 8h50 da manhã, algo inesperado aconteceu. Tudo começou no 12º andar, em uma sala de ar-condicionado. Um curto-circuito provocou uma faísca que rapidamente encontrou materiais altamente inflamáveis, carpetes, divisórias de madeira, forros de PVC. Em questões de minutos, o fogo se espalhou. As pessoas não tiveram tempo de reagir. A fumaça negra tomou conta dos andares superiores, sufocando quem tentava escapar. E aí surgia o primeiro grande problema: as escadas eram fechadas, formando verdadeiras chaminés de fumaça. Quem tentou descer encontrou um corredor de fogo e gás tóxico. Quem tentou subir ficou encurralado. E aí o desespero tomou conta, Porque as pessoas não sabiam para onde ir, quem ia ajudar elas e o que fazer naquela situação. Então imagina só esse pânico. Pessoas corriam de um lado para o outro, sem saber para onde fugir. Muitas iam até as janelas implorando por socorro. Outras tentavam improvisar cordas com gravatas, cortinas e pedaços de tecidos na tentativa desesperada de descer pelos andares. Porém, o prédio era muito grande, então era quase impossível sair de lá. Alguns conseguiram, outros não tiveram a mesma sorte. Quedas trágicas aconteceram diante de centenas de testemunhas nas ruas. E lá de baixo, bombeiros, jornalistas e curiosos assistiam horrorizados enquanto pessoas se lançavam do alto. O fogo denso e incontrolável consumia tudo com uma velocidade assustadora. Em apenas 20 minutos, o Joelma já estava tomado pelas chamas, até o 25º andar. Os bombeiros chegaram rapidamente, mas havia um enorme problema. O equipamento da época não era suficiente para alcançar as alturas do Joelma. As escadas mal atingiam no máximo o 15º andar. Ou seja, quem estava acima disso dependia da sorte ou da coragem de se arriscar.
Helicópteros foram acionados, mas pousar no topo do prédio tomado pelo fogo era praticamente impossível. Mesmo assim, alguns pilotos realizaram manobras heróicas, conseguindo resgatar dezenas de pessoas no terraço. Enquanto isso, bombeiros lutavam contra as chamas por horas. Em condições extremas, muitos arriscaram a própria vida, carregando sobreviventes inconscientes pelos andares em colapso. Enfim, o saldo foi devastador. Tiveram 179 mortos e mais de 300 feridos. Grande parte morreu asfixiada pela fumaça tóxica, outros foram queimados. E um número significativo acabou morrendo ao saltar do prédio na tentativa de escapar. Um episódio que deixou marcas profundas em famílias, vizinhos e em toda a cidade de São Paulo. E o mais chocante, muitas das vítimas ficaram irreconhecíveis, tamanha destruição causada pelo calor do fogo. O Joelma se tornava, então, um símbolo da negligência e da dor coletiva. O incêndio do Joelma teve repercussões imediatas. A tragédia escancarou a falta de segurança nos edifícios da época. E pouco tempo depois, novas normas foram criadas, como obrigatoriedade de rotas de fuga, instalação de sprinklers, uso de materiais menos inflamáveis, treinamentos de brigadas internas. Ou seja, o Joelma mudou para sempre a forma como os prédios passaram a ser construídos no Brasil. Mas a história do Joelma não termina aqui. Ela ganhou um capítulo à parte, cercado de mistério e espiritualidade. Entre as vítimas, 13 pessoas morreram juntas, presas em um elevador. Seus corpos foram enterrados lado a lado no cemitério de Vila Alpina, em São Paulo. O detalhe curioso é que não foram identificados, e assim passaram a ser chamados de as 13 almas do Joelma. Reza a lenda que essas almas pedem orações, e muitos relatos contam sobre milagres, graças alcançadas e até fenômenos sobrenaturais ligados ao túmulo coletivo. Até hoje, visitantes deixam flores, bilhetes e pedidos nesse local, transformando a tragédia em um ponto de fé popular. O incêndio do Joelma não chocou apenas o Brasil. A notícia correu ao mundo. Jornais internacionais compararam a tragédia com os grandes desastres de Nova York e Londres. São Paulo passou a ser vista como uma cidade em rápido crescimento, mas despreparada para lidar com os riscos da verticalização. E o Joelma? Após anos fechados, o prédio foi reformado e batizado como edifício Praça da Bandeira. Mas para muitos, o nome Joelma jamais será esquecido. Ainda hoje, moradores e trabalhadores relatam sensações estranhas no prédio, como um frio repentino, passos nos corredores vazios, vultos nas janelas. Seriam ecos de uma tragédia ou apenas o peso da memória coletiva? Cada um que tire sua conclusão. O incêndio do Joelma não é apenas uma história de tragédia, é também um alerta eterno sobre a importância da prevenção, da segurança e do respeito à vida humana. Ao lembrar desse episódio, prestamos homenagem às vítimas, aos sobreviventes e aos bombeiros que arriscaram tudo naquele dia sombrio de 1974. Porque no fim, a memória é a única chama que nunca deve se apagar. Eu sou a Emily e esse foi mais um episódio aqui no canal. Se você gostou dessa investigação histórica, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos para que eles também vejam essa história. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho. Esse foi o vídeo de hoje e te espero para o próximo conto.